Vamos pegar Mateus 16, versículo 21, fala assim, ó. Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha é necessário, né? Ir a Jerusalém, primeira coisa, né? Padecer muito dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, outra coisa, e ser morto. Então ele tinha que ir, tinha que sofrer, mas tinha que morrer. Mas o que a palavra fala? E ressuscitar ao terceiro dia. Amém? Então isso aqui já é a terceira vez que eu estou pregando, né? Mas tu viu que ele falou? Ele precisava ir a Jerusalém, ele precisava, né, sofrer. Tudo bem, não, se fosse até aí, né? Não, mas ele precisava morrer. Mas a morte não era o fim. Ele mesmo falava o quê? Que ele iria ressuscitar ao terceiro dia. Então, quer dizer, tinha etapas, na verdade? Tinham etapas ali. Se você depois em casa vai ver Atos 20, ali em Atos 20 o Paulo está se despedindo daquela igreja ali, né? Ele vai falando, e ele chega a falar, olha, eu estou indo para Jerusalém. A única coisa que o Espírito Santo me mostra é que eu vou passar, lutas, né? Então quer dizer, eu tenho a certeza que eu vou lá, eu vou passar luta, por causa do Evangelho, né? Mas depois ele vai dizendo, né? Lá no 20, 24 em diante. Mas em nada eu tenho a minha vida por preciosa, contanto que eu cumpra, né, o meu chamado, e vai falando tal, né? Então quer dizer, mas ele aprendeu isso com Jesus, amém? Então aqui os discípulos ouviram isso, já preguei isso aqui várias vezes, né? Ele falou bem explicadinho, ó gente, eu tenho que ir para Jerusalém, eu vou sofrer na mão dos líderes, né, religiosos, eu vou morrer, mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar, né? E aí já vimos isso aqui, mas aí o Pedro, né? Não que os outros também não tivessem, mas o Pedro era o mais falador, né? Eu falei, eu não gosto de pessoa que fala demais. Como assim, pastor? Eu não digo aquela pessoa não, comunicativa, querida, mas ela sabe a hora de abrir e de fechar a boca, amém? Agora tem gente, irmão, então fala sozinho. Fala contra a parede, né? A palavra vai e volta, porque esse é um problema talvez até de cabeça que a pessoa deve ter, né? Porque a Bíblia não tem versículos mandando nós falarmos mais, tem mandando falar menos. Então quando eu falo que eu não gosto de pessoa que fala demais, eu não gosto mesmo, né? Não digo que aquela pessoa que é comunicativa, sabe? Que é legal, que conversa, que tem assunto, que é aquela pessoa até simpática, mas sabe a hora de fechar a boca. Amém? Agora tem pessoa que fala... Essa pessoa tem um problema. Ela vai acabar se esbarrando, falando muita coisa que não deveria, vai acabar muitas vezes falando, sendo aquela pessoa até chata, não é aquela pessoa que às vezes não é agradável de conversar, ou às vezes vai até falar até uma coisa, digamos, que era um segredo, né? Aí vai... né? E às vezes vai até trazer problema. Então o Pedro era assim, irmãos. O Pedro, se nós vamos ver o Pedro de Atos, ele era comunicativo, amém? O homem era cheio do Espírito Santo, usadíssimo por Deus, amém? Mas o Pedro dos Evangelhos, irmãos, ele era falador, linguarudo, tinha a boca nervosa, né? Então, eu sempre mostro a diferença, né? Do Pedro dos Evangelhos para o Pedro de Atos, amém? Ele buscou a transformação, mas aqui não era o Pedro ainda transformado, né? Então ele chamou, e nós vamos ver que é o diabo que usava ele. Fala aqui, né? Estou só relembrando alguma coisa, depois eu vou passar para assunto novo. 22. E Pedro, tomando-o de parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Ele estava um tempo atrás sendo usado por Deus para ter a revelação,
e agora estava incrivelmente sendo usado pelo capeta para trazer o quê? A tentação pela boca dele, né? Não, para com isso. Aí lembra que nós falamos semana passada, né? Que o diabo que estava usando Pedro, né? Só colocou o foco no sofrimento, só colocou o foco na morte, né? Mas na parte de eu vou voltar ao terceiro dia, ele esqueceu, não é verdade? Porque eu não sei você, porque para mim, não, o que mais deveria maravilhar eles, como assim? O senhor vai voltar ao terceiro dia? Mas como é que vai ser? Isso deveria chamar atenção, né? Mas como assim? Como é que o senhor vai voltar? Aí Jesus talvez explicaria para eles o que pudesse, né? Mas em vez do foco estar sobre a vitória, né, o foco estava sobre o quê? O preço. Por isso que eu falei, às vezes a pessoa fala, hoje está muito frio, não vou na igreja. Ao invés do foco estar, né? O que eu vou fazer na igreja? Eu vou ouvir a palavra, eu vou orar pela minha família, eu vou ali, né, ter comunhão com os meus irmãos, amém? O culto não é muito longo, é só 1h30, é pouco, né? É muito pouco, mas o diabo tira o foco. Não, mas olha, tá muito frio, não é verdade? Ah, mas olha, né, tá chovendo. Ah, não, mas olha, não sei o que, não é verdade? Mas e é isso aí. E aí, às vezes a pessoa, digamos, amanhã que é quinta-feira, para quem não sabe, eu estou gravando aqui, né? Em casa, amanhã é quinta-feira. Aí amanhã, quinta-feira, aí tu acha que a pessoa fica até meio-dia na cama? 6 horas acordou, não consegue dormir mais. Não é verdade? Mas hoje estava ruim de vir. Não é verdade? Então, é o que o diabo faz, irmãos, ou qualquer outra coisa muitas vezes, né? Porque por isso que eu falei, de vez em focar, nossa, mas o Senhor vai voltar, explica para nós, fala como é que é, o Senhor vai vencer a morte, sei lá, pergunte, né? Se ele é linguarudo para tagarelar, se ele é linguarudo para perguntar o que presta, né? Esqueceu? Não. O Senhor tem que ter misericórdia. Não, olha, só volto falando, está amarrado no teu nome. Não vai acontecer isso, não vai. Isso não vai. O Senhor tem que ter compaixão. Essa palavra, tem compaixão de ti. Amém? Então eu falava que isso aqui não é aquele senso diabólico, né, de preservação. Claro que eu tenho que cuidar de mim. Se eu não cuidar de mim, como é que eu vou cuidar dos outros, na verdade? Mas o que passa disso, né, vira o quê? O egoísmo. Aí eu olho só para mim. Aí já é o extremo oposto, né? Não, tem compaixão de ti. Olha, né, o senhor tem que também olhar para o Senhor. O senhor tem que ter misericórdia. Não, isso nunca vai acontecer com o Senhor. Mas se não houvesse a morte, também não haveríamos a salvação, né? Se não houvesse a ressurreição, não haveria o que? A nossa justificação. Então eu falei, a pessoa tagarela, ela só vê ali na hora. Descarrilha falar o que está na telha. Está errado, né? Porque quem é que colocava essa tagarelice, né, disfarçada de um cuidado? Olha só, 23. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro. Então Pedro não estava incorporado, né? Mas disse a Pedro, para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo. Escândalo é tropeço, né? Porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Aí, semana passada eu preguei do 24 em diante, que eu não vou pregar hoje, porque eu vou repetir em outra parte. Mas você viu? É como se ele falasse, tu não pensa os pensamentos que são de Deus, só os dos homens. Pastor, Pedro estava incorporado? Não. Eu não creio que estava incorporado, né? Mas o Pedro estava aqui sendo influenciado. Porque ele não corrigiu Pedro, tipo assim, Pedro, tu não sabe o que está falando, Pedro. Não, Pedro, tu está enganado, né? Não, Pedro, peraí. Não. Ele fala o quê? Para trás de mim, Satanás. Imagina Pedro ouvindo aquilo lá.
Imagina só, né? Porque ele não corrigiu apenas, entendeu? No sentido, né? Não, tu tá errado. Não. Então não era um equívoco. Era o que, irmãos? Era uma fonte diabólica. Amém? E Jesus nem falou sai demônio. Ele falou Satanás. Então era o próprio capitão, que não é nada, né? Mas, digamos, é o chefe, que estava ali colocando aquele sentido de preservação. Que coisa, né? Então é como fala, né? De boas intenções, o inferno, o presídio está cheio. Ah, mas era uma boa intenção, mas era diabólica. Porque queria o quê? Tirar ele do propósito de... Então nós temos que tomar muito cuidado. Não, depois Jesus outras vezes vai falar até sobre família, né? E às vezes a família vem aquele disfarce, né? De uma palavra até boa, assim, e muitas vezes a pessoa acaba o quê? Se desviando do propósito, na verdade, acaba se desviando do chamado muitas vezes, ou de qualquer outro propósito, né? Talvez que, mas é como eu já pregava aqui numa sexta-feira, não sei se você já viu, mas se você não vem, você pode ouvir a pregação que eu boto no grupo, né? E quem não está no grupo pede que eu adiciono vocês lá, né? E ali o Paulo falava lá em Atos 26, né? Isso aqui, que ele estava indo, e aí os outros também caíram, mas a voz falou com ele. Ele chegou a ficar até cego pela beleza, né? Pela glória de Jesus que ele viu, né? Depois ele foi curado, mas a voz falou com ele. Então eu pregava isso já faz algumas semanas, né? Eu dizia, irmãos, a voz falou com ele. Às vezes o nosso familiar não teve encontro com Deus. Então ele não entende certas coisas que nós vamos renunciar, porque a voz não falou com ele. Exemplo, né? Aqui o nosso culto principal é domingo de manhã. Glória a Deus pelo culto da tarde e à noite, mas o principal é de manhã. E às vezes o familiar, né, que não é de Jesus, não, mas se não é firme não, né? Porque eu sempre falo, ninguém que ora mais que tu vai te criticar porque tu ora. Ninguém que lê a Bíblia mais do que tu vai te criticar porque tu lê. Ninguém que vem na igreja mais do que você te critica, né? Então quem faz mais que tu não vai criticar, moço. Vai dizer, vamos lá, acorda, faz mais, amém? Mas às vezes o familiar pode dizer, né? Não, mas olha, hoje está frio. Ai, eu não acho que... Será que Deus quer esse sacrifício mesmo? Está frio. Mas aí a pessoa fala, é verdade, eu vou ficar em casa hoje. Mas o que? A voz não falou com ela. A voz falou comigo. Então eu vou o quê? Eu vou buscar Deus. Amém? Não vou xingar a pessoa, dizer, não, quer ficar dormindo, fica. Eu vou para a igreja. Amém? Né? Geralmente acontece isso. Não, mãe, a gente vai na sua casa, ó, só pode vir depois das 10 da manhã. Mas por quê? Porque das 5 para as 8, né? Porque é feio chegar atrasado no culto, né? Das 5 para as 8 até as 10. Exagera um pouquinho, tá? 10 e 15, 10 e 20. Né? Dá um prazo. Eu não dou para ninguém. Eu vou para a igreja. Mas a gente vai visitar a senhora. Então vamos comigo na igreja antes. Você quer me fazer feliz? Eu vou falar para a pessoa, né? Meu maior, eu falo, não tenho o maior prazer de ver que meus filhos andam na ver. Dá abraço, beijo, blá 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 blá. Isso passa, deu para a bola. Agora, o resultado do teu trabalho, né? Isso é permanente, amém? Então vamos lá. Não vou. Então me espera, né? Que ou me busca na frente da igreja lá. Mas eu vou servir o meu Deus, amém? Mas a gente vai viajar para ir ver a senhora. Pois é, né? Mas se eu não tiver, ou o Senhor, se eu não estiver bem com Deus, eu não sou nada, eu não tenho valor nenhum, não é verdade? Então, o Satanás usou a boca. Falei, o Pedro de Atos era cheio do Espírito Santo, era eloquente. Eloquente e falador não é a mesma coisa. Tagarela e comunicativo não é a mesma coisa. Não é. Mas o Pedro aqui, ele foi usado, né? Depois ele foi transformado, graças a Deus, né? Tanto que depois ele virou um grande homem de Deus. Perfeito não, porque é só Jesus, né? Mas virou um grande homem de Deus, amém? Mas você viu, ele usou alguém de perto, né? E depois, na hora de trair Jesus, o quê? Ele usou alguém de perto também, que foi o próprio Judas, né? Pedro
não chegou a ser um Judas, mas bateu na trave. Então nós precisamos vigiar, amém? Temos que nos cuidar, temos que nos preservar, até mesmo a saúde, na verdade, mas aí a pessoa não se cuida da saúde e morre e deixa a família mais cedo. Tem que fazer, uma vez no ano, que seja, um exame, né? Faz lá um check-up, não é verdade? Faz um check-up, às vezes a gente gasta muito mais com o seu carro do que com a sua própria saúde. Vai lá, faz exame de sangue, faz alguma coisa, né? Para você não deixar a tua família desamparada, né? Se eu posso viver mais 50 anos, para quem cortar a minha vida, né? Então, não, vou buscar. Mas também passou, não posso agora olhar só para mim, amém? E daí já caiu para o outro lado, já caiu para o egoísmo. Onde eu vou, o diabo quer me focar no preço, não na recompensa, né? Enfim, estou só resumindo. Agora nós vamos aqui, eu coloquei isso aqui no grupo lá, só para dar uma pitadinha aqui, ó. Eclesiastes 11, vamos lá? Eclesiastes 11. Não, mas é que eu não venho mais na igreja porque a minha casa é longe. Se amanhã tu vier morar na igreja, eu duvido que tu venha aqui segunda, quarta, sexta, sábado, domingo. Tem irmãos aí que vêm, né? O irmão Alveria outros irmãos aí também, né? Estão sempre aí na igreja e não moram perto da igreja. Tem outros também que estão aí também, que vêm toda hora. Mas não é desculpa a distância, na verdade, moço? Aí você vem morar do lado da igreja, aí a igreja troca de salão, vai para o outro lado da cidade. Toma. Você vai o quê? Vai vender a casa e vai voltar para lá de? Toma. Eclesiastes. Isso. O que eu botei aqui? Eu falei o 11, né? Deixa eu só achar aqui. Ô, Jesus, aqui na minha folha está colado aqui. Só porque meus dedos estão gelados. Aí agora sim. Ui, Jesus, carimbou os dedos. Não estava conseguindo folhear a Bíblia. E aí? Eclesiastes 11, olha só. 4. Quem observa o vento nunca semeará. E o que olha para as nuvens nunca cegará. Ah, hoje vai cair um temporal, né? Ah, hoje está muito frio, né? Então a palavra fala que quem observa o vento nunca vai semear, ou seja, né? Nunca vai jogar a semente. E quem observa as nuvens nunca vai colher, né? Quem não achou agora, só presta atenção, senão você vai ficar folhando e não vai achar. Então é como se a palavra fala, né? Se a pessoa fica esperando o tempo perfeito, ela nunca vai o quê? Agir pela fé. Mas a fé não é exatamente isso. É a certeza daquilo que eu não vejo. É a certeza daquilo que eu espero. É a prova daquilo que eu não vejo. Amém? Não, mas é para ter filho, vamos esperar uns 20 anos. Tudo bem, respeito quem pensa assim, mas não concordo nem um pouco. Né? Se Deus der o filho no primeiro ano de casamento, ele vai dar condição de cuidar em nome de Jesus. Amém? Não vai empurrar para o vô e a avó cuidar. Toma vergonha na cara. O filho é teu, tu que cria, né? Mas Deus vai dar condição. Amém? Deus vai dar condição. Vamos esperar 15 anos aí, né? Nós estiver bem de vida, aí nós vamos ter o nosso filho. E se daqui a 15 anos estiver pior do que está hoje? Aí está amarrado com o sogro, por quê? Né? Às vezes teve que vender a casa por causa do inventário, teve que voltar a morar de aluguel. Como fala? Toma, né? Levou nos dedos. Então não precisa. Não, eu estou dando só um exemplo, tá? Dando só um exemplo. Não, quando eu me liberar mais, né? Aí eu vou fazer tal curso. Não vai fazer. Não faz. Porque se você não prioriza aquele curso ali, seja o que for, você não vai arrumar a tua agenda para fazer. Não faz. Vai arrumar outras coisas. Né? Então, a gente tem que fazer. Claro, tem coisas que a gente tem que esperar a oportunidade certa. Né? Exemplo, né? Só pode exercer uma profissão depois de fazer aquela faculdade durante 5, 6, 7, 20, 50 anos. Né? Eu digo assim, tem coisas que nós temos que fazer. Amém? Fazer. Buscar. Não, estamos esperando para casar
né? Mas primeiro tem que ter nossa casa própria, toda mobiliada. E se Deus não quiser nada disso, né? Casou ali, tendo uma cama para dormir, um micro-ondas, um air-fry, um fogão, um geladeira, tá bom. Né? Amém, vamos começar a vida junto, não é verdade? Às vezes a pessoa fica esperando. Então, quanto tempo noivo? 8 anos. Mas vão tomar banho. Barbaridade. Eu falei assim, ô irmão, tem que ver se ela não está te enrolando, tu não está enrolando ela. 8 anos de noivado? Tudo bem que na Bíblia não tem prazo, né? Mas 8 anos? Poxa vida. Começaram o quê? Namorar com 12? Aí tudo bem, né? Estão 10 anos de noivado, tá bom? Mas barbaridade é demais, né? Não tem um prazo na Bíblia, mas também não, a gente tem que ter o princípio, amém? Então tem coisa que não tem que ficar esperando, não. Não, pastor, quero fazer tal coisa, mas eu tenho que completar os estudos, mas agora eu estou velho. Você não está morto, né? Depois de morto não tem como estudar. Vai lá. Ah, mas eu vou ser o aluno mais velho da sala. E é por isso. Melhor do que ser o preso mais velho da cadeia. Eu vou ser o mais velho da sala. Melhor do que ser o mais velho do presídio. Eu vou lá e vou dar até um exemplo para os outros em nome de Jesus. Amém? Então a gente nunca vai conseguir um tempo perfeito. E às vezes a fé é exatamente isso, não? Ela vai nos mandar quando está tudo o contrário. Quando está o vento contrário, Deus fala, agora tu vai. Mas eu vou ser armar as velas, vai me empurrar. Não, eu te empurro para o contrário, se for preciso. Né? Então, tem que buscar, amém? Coitadismo não serve para crente. Nossa fraqueza, nossa capacidade, nós buscamos em Deus, mas coitadismo não, amém? Coitadinho de ti, sabe, da fora, Satanás. Não, mas tu não vai conseguir, tu é muito pequenininho, sai fora, capeta. Né? Não, mas tu não tem condição, tu não é nada. Aí fora já. Não vai falar isso para a pessoa, né? Mas você reconhece ali o diabo, não é verdade? Deus deu, dá a condição, né? E Deus vai abençoar. Amém? Vai lá mandar uma palavra lá. Ah, não sei falar. Tu é mudo? Então pregue em Libras. Não sabe Libras? Vai escrever num papel então. Não é? Te vira. Não, eu vou lá e Deus vai abençoar, que Deus usa, amém? Depois, se Ele quiser dar mais, Ele vai dando. Então, é isso aí. Aí, para nós terminar essa parte aqui, vamos voltar lá no Novo Testamento, é João 12. Então, a gente não pode nos esperar as condições perfeitas, amém? A gente fica se enrolando, até para dar um presente para alguém, né? Aí, se precisa de última hora arrumar dinheiro, a gente arruma, né? Tempo atrás eu perdi um familiar meu, aí eu tive que arrumar dinheiro para abastecer o carro, tive que arrumar dinheiro para comprar lá, né, o jazigo, as coisas lá. Aí tu te obriga, parcela no cartão, dá um jeito, né? Paga em 55 vezes, com juros, mas tu dá um jeito, não é verdade? E às vezes para dar um presente fica se enrolando, né? Principalmente as irmãzinhas, os irmãozinhos que são mais de idade, né? Se o teu filho dá um brinde, não precisa falar assim, né? É um costume, tem, tipo, não precisava se incomodar. Não diga que é incômodo alguém cuidar de você, amém? Se a pessoa lembrou de você, se não é pedinchão também, né? Mas se a pessoa lembrou de você, ó, Deus te retribui em nome de Jesus, amém? Principalmente os mais velhos que são mais acostumados, né? Olha, te trouxe um presente. Não, mas não precisava se incomodar. Fica quieto, não diz isso não, amém? Deus te abençoe em nome de Jesus. Aquele filho, às vezes você gastou com fralda, gastou com médico, e é pouco o que ele vai fazer por você, amém? Depois que está morto, não adianta ninguém encher de flor o caixão. Não adianta lá dizer mãezinha, paizinho. Depois que morreu, acabou. É na vida que nós temos que amar e mostrar cuidado, amém? Então, não acho que você está sendo atrapalhado. Você não está sendo pedinchão também, né? Né? Tem mãe que pede, mas aí pode, né? Não, Deus abençoe, amém? Depois fica, né? Lá, mãe, a gente vai dar para a senhora uma viagem, só vai conhecer a praia. Não, imagina, estou muito velha. Mas e quando é que você vai estar bom? Você vai ficar cada vez mais velha? Aproveita, vai lá, aproveita. Tira foto, amém?
Agora é a hora dos filhos cuidar dos pais. Pelo menos deveria ser assim, né? Primeiro mandamento com promessa, honrar o nosso pai e a nossa mãe. Depois que morreu, não adianta mais. Então, aproveita, ó, João 12. Vamos lá? Mas você também não vai ser pedinchão, né? Talvez eu ganhe um presente, né? Pastor, eu trouxe um sapato para o senhor. Não estou pedindo sapato, tá? Eu trouxe um sapato para o senhor, né? Ou avisa, dá para minha esposa, ó, entrega lá para o pastor um sapato. Deus te abençoe em nome de Jesus. Não pedi, né? Mas Deus te abençoe em nome de Jesus. Mas como eu falei, mas o maior presente é ver os filhos andando na palavra de Deus. Esse é o maior presente que qualquer pregador ganha, né? Ou gostaria de ganhar. É o povo andando com Jesus, amém? João 12 é o que, né? João 12 Vou pegar aqui o trem andando, tá, irmãos? João 12, 23. Quem não achou, anota, tá? João 12, 23 vai falar assim, ó. E Jesus respondendo dizendo: é chegada a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado. Por causa daquele trovão, né? Que falou com ele. Aí o 24 ele fala assim: na verdade vos digo que, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dá muito fruto. Amém? De quem que ele falava? Dele mesmo. Quantos filhos Deus teria se Jesus não tivesse morrido? Só um. Ah, mas as pessoas não são filhos, são criação de Deus em Adão. Amém? Filho de Deus é quem aceitou a Jesus. Então, quantos filhos Deus teria se Jesus não tivesse morrido? Porque ele é o grão de trigo, né? Só um. Mas se ele morresse, já preguei isso aqui na outra semana, né? Ele trouxe muitos filhos à glória, lembra? Ele é a nossa bandeira, né? Glória a Deus. Claro que filho com F maiúsculo é só Jesus, né? Mas filhos em Cristo, todo mundo que aceitou Jesus, amém? Então ele é o grão de trigo. Eu falei, gente, eu tenho que, se eu não morrer, eu não vou dar muito fruto, quer dizer, não haverão filhos de Deus, né? Se eu não morrer, eu não vou dar muito fruto. Então eu preciso morrer. A mesma coisa nós, não, sempre que aquele morrer, né, vai dar o quê? Vai dar o fruto, né? Morrer seja, né, às vezes um plano. Pastor, o senhor não tem plano? Tem muitos planos. A maioria deles Deus pegou assim, jogou um balde de água fria. Mas eu não fico feliz, não fico triste. Por quê? Porque a gente aprende com o tempo o quê? Que os deles são muito melhores. E há alguns que tu fez e Deus confirmou. Deus não só confirmou, como fez muitas vezes até mais. Amém? Então a gente tem que buscar Deus, né? Morrer, né? Como eu falava, é o entregar, é o plantar, é o semear. Parece que aquela semente perdeu, não é verdade? Mas ali, enterradinha na terra, ela está o quê? Criando raiz. Para o quê? Para depois sair e virar aquela planta que vai dar fruto. Amém? Então ele é o grão de trigo. Ele está falando dele mesmo, né? Mas isso é um exemplo para nós. Amém? Então, em verdade, eu vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dá muito fruto. Jesus também falou que ele é o pão da vida. Você não faz pão com um grão de trigo só. Você faz pão com muitos grãos de trigo. Amém? Então ele é o pão da vida, né? Ele falava dele mesmo. Aí vai falar aqui agora assim, ó. Quem ama, 25. Que é parecido com aquilo que nós pregava lá em em Mateus 16 em diante, né? Ele fala aqui, ó. Quem ama a sua vida, perdê-la. E quem neste mundo aborrece a sua vida, guarda-la para a vida eterna. Então, quer dizer, não é aborrecer, tipo assim, eu quero morrer logo. Não é isso, né? Tipo assim, ó, entende que há uma vida maior, amém? Por isso que eu falei, muitas vezes as pessoas não vêm para Jesus, porque elas têm que renunciar a algo.
Ah, não gostei desse pastor. Tá, ele está pregando alguma coisa que te leva à renúncia, né? E às vezes a pessoa está tão cega para recompensa, e o diabo foca o quê? Apenas no preço que tem que pagar, né? Para ela é um preço que tem que pagar, né? Ah, não, mas depois ela vai descobrir que se ela pagar aquele preço, que na verdade não é pago preço nenhum, porque Deus já pagou o verdadeiro, né? Aquilo ela vai colher os frutos, amém? Então, tem muita gente que não se firma na igreja, porque você começa a ouvir uma palavra, Deus começa a dizer, né? Deus começa a tocar, Deus começa a falar sobre alguma renúncia, e a pessoa muitas vezes, por não estar ainda, né, tocada por Deus, não gostei daquilo, né? Aí a pessoa vai lá, ela quer ouvir aquele, é só vitória, é só bênção, é só vitória, é só vitória, é só vitória. Gostei desse pastor. Não é um pastor, é um coach bem intencionado, talvez, mas de boa intenção. Até Pedro estava cheio, né? É o capeta que fala. Não, às vezes o evangelho vai falar para se entregar, né? E ali vai falar o quê? Vai guardar para. Aí o 26 vai falar assim: ó, se alguém me serve, siga-me. Ou seja, olhe para o meu exemplo, amém? Siga-me, e onde eu estiver, ali estará também o meu servo. É claro que nós somos filhos de Deus, né? Mas nós servimos a Deus como Jesus serviu. Ali estará também o meu servo. E olha que coisa linda. E se alguém me servir, o meu Pai o honrará. Amém? Irmãos, não é desejando nem morrer e nem a morte de ninguém. Mas eu acho que quando uma pessoa morre, as pessoas, até a quantidade de pessoas que vão no velório dela, fala muito sobre o tipo de pessoa que ela foi. Como assim, pastor? Às vezes está ali só a família. Pelo menos por obrigação, botou as caras lá, ainda bem, né? Mas agora tu começa a ver vizinhos, amigos, colegas de trabalho, né? Pessoas que por um motivo ou outro um dia foram tocadas por aquela pessoa. É uma coisa que tem que ficar pensando nisso, né? Às vezes está ali só a família. Então tem mais que obrigação de estar ali, né? Mas agora tu vê assim, ó, amigos, né? Talvez não estão ali na hora de ser enterrado, mas, né? Ou mandaram mensagem, ou estão ali presencialmente, mas até isso tu vê como a pessoa foi, não é verdade? Agora tu olha assim, só a família ali, mais do que obrigação tá a família ali, né? Naquela hora pelo menos, mas eu pregava isso, até eu ouvi uma mensagem, né? Que o caixão tem 6 alças, né, para mostrar que até na hora de você ser enterrado precisa de ajuda, né? A gente vem ao mundo, não, pastor, eu fiz o meu próprio parto. Ah, tá bom. Você precisa de ajuda, e na hora de morrer precisa de ajuda, porque aonde cai o corpo ali fica, se ninguém juntar fica ali apodrecendo, vira comida de bicho, e de verme e de urubu. Ai, que nojo, pastor. Mas olha assim, claro que é, né? Então precisa de alguém para te preparar, para te colocar, para carregar você, né? Pode ver, a gente vem ao mundo e vai do mundo precisando de ajuda também, né? E aí tu vê, o que eu vou deixar quando eu estiver ali daquele lado? Será que eu vou querer que só minha família esteja ali? Que bom, pelo menos a família foi. Eu não quero isso. Eu quero que amigos e vizinhos e pessoas e irmãos digam, ok, essa pessoa foi uma bênção na minha vida. Alguma história boa, né, ela vai ter para contar a meu respeito. Se vocês vão vermos lá em Jó, como que o Jó ficou rico? Ele recebeu do Senhor o dobro, amém? Mas como que o Jó ficou rico? Só vocês leiam lá Jó 42. Quem que enriqueceu Jó? Foi Deus. Tá, mas quem que trouxe os camelos, as joias, as riquezas? É só você ler. A família e todos os amigos e pessoas que um dia ele fez o bem, trouxeram para ele presentes. De tal maneira que ele ficou o quê? Claro, tirando os filhos, né? Com o dobro de tudo que ele possuía. Uma vez eu até preguei, né? Se fosse me dar dinheiro pelo bem que eu faço, eu estava mais rico ou estava mais pobre? Não é verdade? Então vocês têm que parar e pensar nisso. É fazer o bem, moço. Não tem outra razão para nós nessa vida, amém?
Ninguém na última hora vai querer, queria ter ganhado mais 1 milhão. Ninguém na última hora de vida vai dizer, né? Queria, sei lá, ter tido uma casa maior, queria ter tido uma TV maior. Ninguém fala isso. Ninguém vai dizer, né? Queria ter tido comido mais churrasco. Ninguém vai falar isso, né? Se a pessoa soubesse que seria o último dia de vida, o que ela faria? Pastor, só reuniria a família. Desligaria o celular. Ninguém naquele dia ia brigar, lavar roupa suja. Só isso. Mais nada, mais nada, mais nada, mais nada. Não é verdade? Então, quer dizer, irmãos, é isso que Jesus falou. Que quando a gente serve a Ele, segue Ele, né? Que é servindo a Deus, o Pai vai honrar você. Amém? Então, quer dizer, vai honrar, vai dar o testemunho com a pessoa de Deus. Como alguém que pôde viver o seu propósito aqui na terra. Não é verdade, irmãos? E nós temos só uma chance. Não é verdade? Só uma chance. Depois que morreu, com Jesus descansa, né? Então ele fala que o meu Pai é o quê? O meu Pai vai honrar. Amém? Então uma vez o diabo quer tirar o foco, né? Até com uma boa intenção do preço, de quanto vai custar, do sacrifício, o sacrifício pela salvação Jesus já fez, amém? Mas eu digo, né? Da dedicação, né? Ele quer tirar o foco disso. Mas Jesus fala, não, né? Você tem que olhar para a honra, amém? É como maratonista, porque ele começou a corrida, porque ele sabe que lá na frente está vindo de chegada. Ele se prepara, né, mais tempo do que a corrida, porque é uma continuidade. Que nem os irmãos aqui, né? Errou porque não ensaiou direito, né? Mas às vezes quando pode acontecer de errar, mas às vezes o tempo que eles ensaiam é mais tempo, ou as irmãs da coreografia, né? Às vezes a coreografia é 5 minutos, mas o ensaio, às vezes foi 3, 4 semanas, às vezes quase todos os dias vindo aqui ensaiar, né? Para chegar na hora, 5 minutos e fazer bonito. Mas ali foi a apresentação. Houve antes o que? Uma preparação. Amém? Então a honra vai ser na hora da apresentação. A honra vai ser um resultado. Mas é a preparação que muitas vezes muitos não veem. Ou que muitos achavam que não tinha e quando olha, né, acabam, então eu desisto. Né? Não, o meu Pai vai me honrar em nome de Jesus. Amém? E aí vamos terminar aqui, 27. Eu ia ter mais coisa para pregar, mas o tempo não deixa. 27. Olha só o que Jesus fala no 27. Agora a minha alma está perturbada. E que direi eu? Pai, salva-me desta hora. Mas para isso eu vim a esta hora. Que era o que, moço? Que ele ali estava prestes, né, a ser preso e logo depois em seguida, né, ser crucificado, né? A gente sabe que ele orou três vezes falando, né, Senhor, passa de mim o cálice, mas se não puder, que se faça não a minha, mas a tua vontade. Senhor, né? Se houver uma outra maneira de fazer a salvação, que o Senhor faça. Mas se não tiver, se for assim, então eu quero fazer a tua vontade. Amém? Então Jesus nos ensinou, né? O que é isso? Tem gente na porta lá, sempre ficar atento à porta, né? Aí, para terminar, 28. Pai, glorifica o teu nome. Amém? Então veio uma voz do céu que dizia, já o tenho glorificado e outra vez o glorifico. Semana que vem eu continuo a pregação, tá? Já o tenho glorificado e outra vez o glorificarei. Amém? Então ele veio aqui, né? Não é que ele era menor que Deus, mas ele se fez menor por um tempo. Amém? Ele tomou a forma de servo. Ele tomou, né? Ele não é Pai, Filho e Espírito. São um só Deus, 3 pessoas. Não são 3 deuses, né? Mas é um Deus mais 3 pessoas. Como, pastor? Não sei se quer assim. Mas o Filho se fez menor por um tempo. Amém? Muitos até criticam, né? Se Jesus era Deus, porque ele orava para Deus? Então ele não podia orar para Deus? Né? Se Jesus era Deus, porque ele via falando que ele era menor, que ele obedecia o Pai. Então Jesus não é Deus? Claro que ele é Deus, mas ele se fez por um pouco de tempo, né? Servo, para poder fazer a obra da nossa salvação. Amém? Glória a Deus. Então, é o nosso exemplo também em nome de Jesus. É olhar a recompensa, né?
Olha o que me espera, o que me aguarda, qual é a recompensa, qual é o resultado. Como eu falava, igual ensaio, né? Você ensaia, né? Aí você chega levando 5 minutos. Mas não foi 5 minutos, foi semanas, houve uma constância, né? Houve uma preparação para chegar ali e fazer, porque essa história de quem sabe faz ao vivo, não é desculpa de quem sabe errar ao vivo, se a conversa é fiada, faltou preparação, né? Então, a pessoa se prepara, amém? Né? Para poder chegar ali e fazer bonito, né? Então, vou parar aqui, medita um pouquinho mais nessa palavra, tá? Então, tem que cuidar, né? O diabo às vezes vem com uma conversinha mole, né? Tem compaixão de ti, tá fazendo muito, né? Tá pagando um preço muito alto. Não, o preço da salvação tá pago, né? Mas digo você, às vezes o esforço, amém? Não, mas hoje tá frio. Deus entende se tu não for na igreja. Mas se fizer um mês de frio, Deus entende também. Mas vai trabalhar, né? Vai para a escola. Não é verdade? Então, Deus abençoe vocês de casa, tá? Em nome de Jesus.